Tá gravando, viu? Na hora que você quiser. A apresentação não abriu. Ah, para colocar no modo tela cheia? No modo tela cheia, para o convite de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa vivência com o pessoal da pediatria, que tanto nos ajuda aí na lida diária com o paciente traumatizado e com toda a equipe. Muito obrigado pela deferência. Tá? Então, E como a só gente... para introduzir, só para introduzir antes de você falar, que a importância disso no trauma, nesse curso de trauma, é fundamental, porque nós estamos nesse processo de fusão, Sim. então, um dos carros-chefes da pediatria aqui do João é exatamente a ortopedia pediátrica, né? Então, é uma aula muito especial. Obrigado pela participação aí. Pois é, muito obrigado. Então, vamos conversar com um fluxo. Como é que o João 23 ou a maioria dos hospitais de grande de recepção de paciente politraumatizado funciona, né? Então, só mais uma coisa, quem tiver alguma dúvida, que tiver algum questionamento, se quiser anotar direitinho para a gente poder tirar essas dúvidas ao final da aula, eu agradeço, tá bom? Então, o paciente chega normalmente no João 23, é classificado, o vermelho e o laranja são encaminhados prontamente para a sala 1, a sala de politraumatizados. Dependendo da condição do paciente, a equipe de ortopedia e a de pediatria são acionados, a de pediatria para conduzir o trauma como um todo, né, com a ajuda de todas as especialidades, e a gente ajuda também ajudando a conduzir os casos. Então, quando o paciente é encaminhado como um paciente classificado de amarelo, às vezes vai para a sala 1, sim, mas a maioria das vezes diretamente para a sala 5, na pediatria, ou para a ortopedia, né? Em caso do paciente chegar no João 23 com uma queixa ortopédica, né? Os pacientes verdes, normalmente com queixa ortopédica, vão diretamente para a sala 2, para pediatria, para ortopedia, né? Então, eu vou falar, a princípio, do paciente mais grave, do paciente classificado como vermelho, classificado como laranja, tá? Então, é muito importante que esse paciente, no primeiro atendimento, passe pelo protocolo do TLS, que todo mundo conhece, todo mundo tem a tarimba de mexer com ele, né? Primeiro vendo as vias aéreas, a respiração e perfusão do paciente, depois a circulação, mas eu quero falar principalmente para vocês hoje da nossa praia, né, do que a gente trabalha com mais proximidade, que a gente vai direto para o D e o E, tá? Então, a gente vai falar em disability, né, da incapacidade de mover, de fazer alguma ação, né, quando a gente já se depara com esse paciente que no ABCD foi bem, mas não movimenta o membro. Então, o que a gente tem que pensar para esse paciente, né? A gente tem que atentar para as lesões de plexo braquial, de plexo lombosacro, né? E lesões do neuroeixo, né? E a partir daí, encaminhar o paciente de acordo com a necessidade dele. No exposure, a gente vai avaliar a presença de deformidades, lesões de pele, aí a gente vai receber o paciente, muitas vezes, ele chega encaminhado pelo SAMU ou pelo Corpo de Bombeiros e eles têm o jeito deles, o protocolo deles de fazer esse transporte, essa imobilização. Então, sempre a gente vai ver muito parecido. Paciente mobilizado com prancha longa, com colar cervical. Então, a primeira coisa, despir o paciente depois de fazer o ABC, ver se os membros têm deformidades. É comum os pacientes trazidos pelos socorristas, eles virem imobilizados, se acaso tem uma fratura exposta, uma deformidade grosseira do membro, eles são orientados a imobilizar o paciente do jeito que a deformidade está. Então, ele molda a tala dele e enfaixa o paciente com a perna, se tiver toda dobrada, ele enfaixa com a perna toda dobrada. É fácil de perceber que o paciente vai ter um sofrimento distal, aquele acotovelamento dos vasos dele, né? Então, nesse momento de expor o paciente, né, a gente vai alinhar os membros, né,
tirar todas as bandagens do paciente, né? E avaliar a presença de lesões de parte mole, a magnitude dessas lesões, né? A exposição de tecidos profundos, né? E uma vez o membro realinhado, vamos testar a questão neurovascular, que possivelmente deu uma melhorada depois de você alinhar esse membro. E quando eu digo alinhar um membro, é esticar o membro mesmo, é uma coisa muito simples. Eu não sei o que fazer, não pode rasgar nada, o que tinha que ser feito já foi feito na cena, né? A lesão, o trauma todo é da cena. A gente colocar um membro na posição mais próxima ao habitual vai ser muito bom para o paciente. Então, isso não é uma coisa que precisa de ter medo, eu vou perder, o paciente vai piorar. Não precisa se preocupar a respeito disso, tá legal? Então, agora eu vou dar um pouquinho de ênfase nas lesões ortopédicas que levam à estabilidade hemodinâmica. São esses pacientes que a gente tem que se preocupar mais com eles. São os pacientes que têm um risco realmente muito mais alto de vir a óbito e de ter um desfecho desfavorável, tá? Então, eu chamei aqui o politrauma de polifraturas, tá? Que muitas vezes é uma coisa que acontece muito no nosso meio, os pacientes nas vias de alta velocidade, quando tem um trauma, ele, além de ter o TCE, além de ter trauma torácico abdominal, ele se quebra todo, né? Muitas vezes exposta. Então, esse paciente merece uma atenção, esse paciente pode desestabilizar com certa facilidade, né? As lesões do anel pélvico na ortopedia são muito famosas, né? Um dos grandes traumas que fazem com que as pessoas morram e tenham complicações, né? Machucar a pelve, ter uma lesão do anel pélvico, denota uma energia muito grande no acidente, tá? Então, é um paciente especial também, vamos falar um pouquinho da lesão do anel pélvico. E os quadros infecciosos que podem evoluir de maneira desfavorável com o quadro de septicemia, né? Então, o paciente politraumatizado, aqui eu estou falando um pouquinho mais do paciente com múltiplas fraturas, mas sempre tem lesões associadas nesses casos. Então, daí a importância de avaliar primeiro o ABC mesmo, tá? O tratamento desses pacientes, além da estabilização neurológica, estabilização de possíveis traumas torácicos e abdominais, o controle do trauma nos membros, tá? Então, é nesses casos que a gente usa com muita frequência hoje em dia os fixadores externos, principalmente em traumas que envolvem maiores energias, né? Então, a gente estabiliza a fratura com fixador externo, esse que é o ganho dele. A gente estabiliza o osso sem, no entanto, aumentar o trauma. A gente não vai fazer um acesso, a gente não vai expor o osso, a gente não vai mexer mais na parte mole ainda. A gente vai fazer uma cirurgia percutânea, tá? A gente insere os pinos de Chance através de incisões muito pequenininhas, com cerca de 1 a 2 centímetros de comprimento, tá? Então, a gente não quer adicionar trauma nesse membro, tá? A gente, ao mesmo tempo, faz debridamento, tirando os tecidos desvitalizados e impedindo que o paciente tenha uma complicação por aumento das escórias, né? Uma insuficiência renal, por exemplo. E a lavagem também das feridas, porque muitas vezes se trata de feridas, fraturas expostas, feridas profundas que já chegam com sujidade grosseira, e para evitar um desfecho negativo, a infecção, a gente tem esse cuidado de lavar essas feridas e tratar dessa maneira, né? E além disso, estabilizar junto com a equipe de plástica, a gente estabilizar as partes moles, tá? Esse é um esqueminha básico dos tipos de fixador que existem, tá? Mas a ideia dele sempre é a seguinte: fixar, estabilizar o osso, estabilizar a fratura, tá? Sem agredir mais as partes moles. Então, o que a gente está vendo nesses desenhozinhos, nesses esquemas? Os pinos entram pelo osso, transpassando o osso totalmente, de preferência no meio do osso para dar mais estabilidade para a montagem, né? E por fora do osso,
a gente monta outro equipamento, que são as barras conectoras, que estabilizam o osso, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um paciente nosso mesmo, tá? Um paciente que veio do interior, uma criança bem jovem. Quando a gente olha a radiografia do nosso lado esquerdo da tela, a gente nota que o osso está parecendo muito bom, né? Eu só tenho essa radiografia disponível, a radiografia em AP mostra uma fratura da tíbia distal sem desvio, tá? O que muitas pessoas chamam de trinca, né? A gente não gosta disso, não, mas é uma fratura sem desvio, uma fratura que, se a gente julgasse somente pela radiografia, é uma fratura de tratamento conservador. Mas olha a condição da parte mole da criança, com exposição óssea, com exposição de tendão, com uma lesão muito complexa no pé, que pode, mesmo com tratamento adequado, pode evoluir para amputação, né? Então, o fixador externo visa isso, visa estabilizar e dar oportunidade das partes moles melhorarem, das partes moles terem condição de receber no futuro um tratamento definitivo, tá? Vamos falar um pouquinho agora das lesões do anel pélvico, tá? São lesões normalmente de alta energia e muitas vezes, na maioria delas, relacionada ao uso de veículo automotor. Ou o veículo automotor pelo próprio passageiro, ou o veículo automotor que atropela um paciente que está de bicicleta ou está andando mesmo, tá? O risco de morte com lesões do anel pélvico, tá, é muito diferente entre adultos e crianças. Tá? O risco de morte em crianças varia, dependendo do estudo, de 2% a 12%, mas chegam até 30% em adultos. E a gente vai conversar o porquê dessas diferenças. Na criança, principalmente, os desfechos mais negativos não são associados ao sangramento, que é o grande porém da lesão do anel pélvico. Tá me ouvindo bem ainda? Tá tudo dando para ouvir bem aí, André? Tá dando para ouvir. Sim, tá perfeito. Ótimo, então. Então, olha só. Então, normalmente as lesões de órgãos associados, o TCE, o trauma torácico, é o que leva a um desfecho mais negativo no nosso público, tá? E é uma lesão que leva a alta incidência de sequelas e complicações, tá? Principalmente em complicações geniturinárias, tá? E traumas associados. Como a gente falou mais acima, os traumas costumam ser de colisão de moto, atropelamento, quedas de altura, colisão entre veículos e esmagamento. Tá? Anatomia do anel pélvico. Falar rapidamente para vocês isso. O anel pélvico tem um conjunto de ligamentos que estabiliza ele em todas as direções. Tá? O anel pélvico pode abrir basicamente de 3 maneiras. Ele pode abrir mesmo, como se a pelve fizesse isso, tendo como fulcro atrás a articulação sacroiliaca, tá? A pelve pode abrir só de um lado e rodar em trauma rotacional, ou pode fazer uma ascensão, tá? Então, cada um dos ligamentos segura um desses movimentos, tá? É importante saber que existe para vocês. Para a gente é importante saber para tratar mesmo, mas é bom saber que existe, tá? Esse aqui é um esqueminha do anel pélvico mostrando esses mesmos ligamentos que a gente discutiu, falou lá atrás, e eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior no ligamento da sacroiliaca. Desse lado a gente vê ele anterior, é a parte mais fraca do ligamento, e atrás a gente vê o ligamento mais robusto, que é a parte mais estável do ligamento da sacroiliaca, tá? No desenho mais à direita a gente vê que esse ligamento posterior ele é feito de 2 tipos de ligamentos diferentes, daí a maior estabilidade dele, e além disso o próprio formato do sacro em relação aos isquios, que também fazem com que ele tenha uma estabilidade maior ainda, tá? Então, desses ligamentos... isso é muito importante. Então, essa figura é muito importante. Então, o que acontece que faz com que o paciente possa ter a possibilidade de uma desestabilização hemodinâmica intensa e que pode rapidamente levar ao óbito? Mais para frente a gente vai falar, mas o mais comum da lesão
do anel pélvico, quando o anel pélvico abre o suficiente, a sacroiliaca anterior, ela também abre. Então, esse desenho, essa figura anatômica, eu coloquei ela para a gente aí, para a gente ver a proximidade das artérias ilíacas, da artéria femoral, das artérias glúteas com a articulação sacroiliaca. É muito próximo, é muito próximo. Então, além do plexo arterial, a gente também tem o plexo venoso, tá? Então, as artérias que normalmente são lesadas são essas aqui, ó. São essas bem em cima da articulação, tá? Então, quando acontece da biomecânica, para entender um pouquinho mais sobre essa doença, tá? Quando acontece uma lesão isolada, só na frente, só na parte anterior do anel pélvico, ao nível da sínfise púbica, pode ter uma lesão equivalente, não abrindo exatamente na sínfise, mas com fraturas dos ramos, pode acontecer lesões equivalentes, tá? Então, se a sínfise púbica ou essa fratura, ela abre pouco, tá? Ela abre menos de 2,5 centímetros no adulto. Esse parâmetro para adulto, para criança, isso altera bastante até chegar nos 15 anos aproximadamente, né? Mas se tem essa abertura, a gente sabe que não aconteceu a lesão lá atrás. A lesão da sacroiliaca não aconteceu, então o paciente não vai precisar de ser abordado cirurgicamente na maioria das vezes. O plexo venoso lá atrás não teve nada que fizesse ele rasgar. Então, não tem indicação, por exemplo, da gente fazer um fixador externo para estabilizar essa bacia, tá? Então, se a lesão da sacroiliaca anterior e do ligamento sacroespinhal mais sacrotuberoso e também a sínfise, o que vai acontecer? Vai abrir lá atrás, tá? Vai abrir a sacroiliaca, tá? Então, vai ter uma abertura na frente maior do que os 2,5 centímetros. Então, essa coisa que muitas vezes a gente aprende até na faculdade, né? Dos 2,5 centímetros de abertura anterior, é por causa disso. Depois desses 2,5 centímetros, o ligamento lá atrás também rompe e rompe junto, tem a possibilidade de romper junto o plexo venoso e também o arterial, tá? Quando tem uma instabilidade rotacional, aquela coisa que eu falei com vocês, que a pelve abre toda, ou então que ela ascende, tá? Os ligamentos sacroiliacos posteriores podem estar íntegros. Se tiver íntegro, não vai ter a lesão com a instabilidade vertical, tá? Mas ele vai abrir muito mais do que só esses 2,5 centímetros que a gente tinha conversado até então. Se acontecer a lesão desses ligamentos também, a lesão é mais grave ainda, tá? Denota mais energia ainda, tá? E a pelve tende a ascender. Uma das pelves tende a ascender, tá certo? No exame físico, a gente pode detectar com uma acurácia bastante grande uma lesão do anel pélvico, desde que o paciente esteja acordado, de certa maneira consciente. Os livros falam de uma escala de Glasgow em torno de 13, acima de 13. O paciente vai conseguir referir para você, quando você fizer as manobras, para testar a estabilidade da pelve dele, tá? Antes de fazer o teste da compressão das cristas ilíacas, é bom a gente testar a perfusão do membro e o pulso do membro, né? Observar na ectoscopia se o paciente tem um encurtamento, se tem rotação do membro, aparente encurtamento e rotação do membro, tá? Se tem alguma outra deformidade no membro. A lesão mais comum associada à lesão do anel pélvico é uma fratura de fêmur, tá? Então, pertinho de onde é que a gente está vendo, já tem mais coisa para ser olhada, tá? A gente deve fazer o teste da estabilidade da crista ilíaca, tá? Caso o paciente esteja estável, tranquilo, consciente, a gente segura em cima das espinhas ilíacas anterosuperiores e faz um movimento para baixo. Esse movimento é indolor, se os ligamentos estiverem íntegros. Se os ligamentos estiverem lesados, e quanto mais lesados eles estiverem, mais doloroso e mais movimento vai ser perceptível nesse momento, tá? Lesões de pele e de períneo também devem ser avaliadas, tá? O exame vaginal e retal não é regra, mas em pacientes mais graves, com lesões mais complexas, com instabilidade hemodinâmica, deve ser feito sim, tá?
Um sinal que é bastante típico nesse tipo de lesão é o hematoma escrotal, que a gente chama de sinal de Destot, tá? Essa aí é uma fotinha dele, tá? Mostra um saco escrotal muito edemaciado, muito volumoso, inclusive com uma laceração, tá? Lacerações do períneo também são comuns, e lacerações de grandes lábios e hematomas de grandes lábios são o equivalente do Destot na mulher, na menina, tá? As lesões associadas, a lesão associada mais grave é a hemorragia, tá? A mais grave é a hemorragia arterial, mas o mais comum é ter a lesão do plexo venoso, tá? A arterial, obviamente, é um quadro mais dramático, né? E normalmente a artéria que é rompida é a artéria glútea superior e a pudendo, né? E os idosos têm um risco aumentado de sangramento, porque eles têm uma complacência dos tecidos muito pior. Então, um vaso que é duro, ele vai romper mais fácil, né? Então, tem alguns fatores que protegem o paciente, pediátrico nesse tipo de lesão, tá? A hemorragia, como a gente já falou lá atrás, é uma causa bem rara de morte nesses pacientes, tá? Nos pacientes adultos, essa incidência de morte pela hemorragia, ela está em torno de 3,4% dos pacientes que têm a lesão do anel pélvico, tá? Já no pediátrico, no paciente pediátrico, chega a ser menor do que 1%, tá? Então, por que o paciente tem isso? Porque ele tem uma elasticidade maior dos ligamentos e das partes moles e uma capacidade de contratilidade do vaso maior. Então, o vaso que se rompe, uma veia, por exemplo, que se rompe, ela consegue se trombosar sozinha. Uma artéria que se rompe, ela consegue fazer uma contração e diminuir o volume do sangramento, tá? E qual que é a ligação do sangramento com a abertura do anel e a necessidade do uso de fixador externo? A ideia é a seguinte, é tentar fazer com que o conteúdo da pelve reduza. Então, o sangramento vai, em algum momento, ficar tamponado. Então, por isso que a gente ajuda, nesses casos de lesão do anel pélvico, fechando o anel pélvico. Mas não são todas as lesões do anel pélvico que promovem o aumento do contingente pélvico. Por exemplo, as compressões laterais, que são bastante comuns em criança, talvez até mais comuns do que a compressão antero-posterior, que é a famosa livro aberto, tá? Então, o uso do fixador externo para esses casos também é bem controverso, tá? Principalmente na população pediátrica, que tem como sede a hemorragia não é sede de uma complicação muito grave, tá? A pelve da criança, normalmente ela tem fraturas menos graves. Por quê? O osso da pelve, ele é formado por uma junção de 3 outros ossos, tá? O isquio, o ilho e o pubis, tá? Eles se fundem ao nível do acetábulo. A criança ainda tem essa fusão visível. É o que a gente vê no acetábulo, na bacia, quando a gente vê a radiografia de bacia, aquele traço que existe na radiografia normal de bacia, aquilo é a cartilagem trirradiada. Então, a cartilagem trirradiada, enquanto ela está aberta, ela promove uma certa acomodação do trauma. Ela recebe um pouquinho esse trauma e evita que tenha uma fratura mais complexa. Mas isso tem um problema. Por ser uma placa de crescimento, dependendo da magnitude dessa lesão, a gente pode ver, ao longo do tempo, uma parada de crescimento dessa placa. Então, o paciente pode ter acometimentos futuros, mesmo que a lesão não tenha sido vista na urgência, tá? Pode ter passado desapercebido na urgência, né? Todo mundo viu que a criança tinha ali uma lesão mais grave, teve uma lesão, às vezes, de bexiga associado, mas a pelve tolerou bem, não abriu, mas a força passou por dentro da pelve, né? Então, muitas vezes, essas crianças, a gente deve acompanhar elas por um tempo maior, tempo de mais ou menos 2 anos, porque, às vezes,
a lesão demora a aparecer, principalmente se a criança estiver naquele intervalo entre os picos de crescimento normais que ela tem, tá? Então, normalmente a gente fica com medo dessas lesões mais graves, de lesarem a cartilagem trirradiada, tá? E dar esse problema a longo prazo. Tá? Além disso, a plasticidade óssea da criança e a elasticidade dos ligamentos é muito maior do que o adulto, tá? Inclusive da síntese pública também, né? E o periósteo da criança, ele é muito maior, muito mais forte, muito mais espesso do que o periósteo de um adulto, tá? Então, a força necessária para gerar uma fratura numa pelve de uma criança deve ser maior do que a energia necessária para fazer uma fratura semelhante na pelve de um adulto, tá? Mais uma coisa que o nosso público tem uma certa proteção aí. Então, o tratamento, né? O tratamento é dado, na urgência principalmente, de acordo com mais com o estado hemodinâmico do paciente do que o estado da pelve do paciente, tá? Então, se o paciente está estável hemodinamicamente, tá? Não exige essa fixação, tá? A gente não tem por que diminuir esse contingente da pelve, tá? Mas, porém, se o paciente está instável hemodinamicamente, como a gente já falou lá atrás, a pelve da criança não costuma ser a sede do sangramento. Então, essa é a hora da gente rever o ABC, ver onde é que essa criança está perdendo sangue, se essa hemorragia não está na barriga, se essa hemorragia não está no tórax, tá? Se a gente descartou esses sangramentos, o sangramento deve ser retroperitoneal, sim, tá? Então, ele vai exigir uma estabilização, tá? É muito bom para o paciente que, após essa estabilização, seja feito uma angiografia para determinar e, preferencialmente, tratar de maneira definitiva essa possível lesão arterial ou venosa que seja, tá? E, nesse momento, a gente conta com a ajuda do cirurgião vascular. Tá legal? Quando você recebe o paciente, você está vendo que o paciente está desestabilizando, tá? Não parece ter um trauma torácico, não parece ter um trauma abdominal. Tem uma chance do paciente que você está começando a avaliar, ele está começando a chocar por causa de uma possível lesão do anel pélvico e sangramento. Então, você pode... Tem alguma coisa a fazer? Tem sim. A gente pode usar um lençol, tá? Existem em outros lugares medidas muito melhores do que essa, como manguitos pneumáticos, o fixador em C, mas na nossa realidade a gente não tem isso, tá? Então, o que a gente faz na prática mesmo, tá? É colocar um lençol dobrado do tamanho da pelve do paciente. A gente vai passar esse lençol pela pelve de trás para frente, amarrando esse lençol o mais forte possível. O nó deve ficar ao nível do pubis. E a gente deve lembrar de fazer adução e fazer rotação das coxas, preferencialmente das coxas, mais do que das pernas. Tá? Lembrando que o paciente é politraumatizado e a chance de ter uma fratura de fêmur associada é grande, e se rodar a perna e não a coxa, não vai fazer efeito nenhum. Tá? Então, esse amarrilho, esse lençol, tá? A gente usa na tentativa de estabilizar um pouquinho mais o paciente para conseguir fazer os exames, conseguir ver onde é que está esse sangramento, ver se tem algumas outras lesões associadas e tentar tratar esse paciente. Tá? Esse é um fluxograma que a gente tem que sempre ter na cabeça quando a gente atende um paciente que tem lesão da bacia. Tá? A gente já falou ele todo aqui, tá? Mas basicamente é isso. Paciente instável ou paciente estável hemodinamicamente. Tá? É o mais importante. Se mecanicamente é instável a lesão, ou seja, a bacia é estável, a pelve é instável, isso é uma pista, mas não é determinante para a gente colocar um fixador externo na urgência nesse paciente. Ok? Então, agora eu vou falar um pouquinho com vocês da artrite séptica. Tá? Bastante comum no nosso meio. Tá? A artrite séptica é uma invasão bacteriana do espaço articular. Tá? O espaço articular é uma área asséptica. Tá? Não tem bactérias, não tem micro-organismos. Tá?
E a evolução da doença vai depender muito da virulência e da resposta imune do paciente. Pacientes debilitados com resposta imune ruim, eles vão demorar a fazer efeitos, e fazer sintomas. E quando fizer o sintoma, provavelmente é um paciente mais grave, um paciente que pode evoluir mais rapidamente para uma septicemia, para um choque séptico. Tá? Então, é uma entidade que, se não tratada adequadamente em tempo hábil, ela deixa sequelas desastrosas, tá? Sequelas muito graves. Tá? A destruição articular começa com 48 horas. Tá? Mas a gente está falando de osso nesse ponto. Tá? Osso e osso que cresce. Tá? Por causa das físis, das placas de crescimento, que normalmente estão justas às articulações. Então, a superfície articular, a cartilagem hialina, já mostra degeneração com 6 horas de evolução. 6 horas. Então, é uma doença que tem uma evolução brutal e muito rápida. E ela tem potencial de levar a risco à vida do paciente. Tá? Então, as vias de comunicação, a mais comum é hematogênica, a partir de uma bacteremia que o paciente tem. Pode ser por contiguidade, principalmente em crianças que estão fora da faixa. Tem uma faixa etária do paciente mais jovem que a físia, a placa de crescimento, impede a passagem de sangue através da metáfise até a epífise. Então, a placa, nessa idade, antes dos 2 anos, ela se mostra como um fator protetor. Mas tem várias articulações que uma osteomielite, por exemplo, da metáfise, vai conseguir virar uma artrite séptica. Por quê? Porque a metáfise está dentro da articulação, ela está envolta com a cápsula articular. Então, uma osteomielite pode virar uma artrite séptica. Tá? No adulto, essa proteção não existe e é muito mais comum uma osteomielite poder virar uma artrite séptica. Tá? E também acontece a inoculação direta, por algum trauma perfurante, uma cirurgia, uma punção, uma artrocentese. Né? Então, a etiologia, a epidemiologia das crianças, a maioria acontece antes dos 5 anos de idade, mas aí a maior parte ainda antes dos 2 anos. Tá? Normalmente ela é monoarticular e tem um acometimento do quadril maior do que as demais articulações, o que é um problema, já que o quadril é uma articulação profunda e de difícil avaliação quanto à condição de efusão articular. Se tem na articulação um derrame grande, presença de líquido aumentado. Tá? O joelho é o segundo mais comum. Tá? Então, como é que é o quadro clínico desse paciente? Tá? Normalmente é uma dor intensa e progressiva, que começa com uma febre, um mal-estar, e 2 dias depois o paciente está sem conseguir andar. Tá? O que acontece do paciente ter a dor é por causa da distensão articular. Tá? Então, quando a nossa cápsula articular, o tecido duro que envolve as nossas juntas, ele é distendido, tá? Por aumento de produção de líquido, no nosso caso, que a gente está conversando, por causa de produção de pus, tá? O paciente tem dor à mínima mobilização. Tá? Ele mexe um pouquinho o membro, dói pra caramba. Tá? É diferente da dor da osteomielite. Tá? Essa presença de aumento de volume articular, que a gente chama de derrame, né? É mais difícil de ser avaliado em algumas articulações, como quadril, articulação sacroiliaca e coluna. Tá? Então, quando isso acontece, a gente procura outras pistas, como claudicação, posição de defesa. Normalmente, no quadril, o paciente fica com o membro em semiflexão, abdução e rotação externa do membro. Nessa posição, o fêmur proximal tem a capacidade de acomodar a maior quantidade de volume possível. Tá? Em outras condições articulares do quadril, essa mesma posição se repete. Tá? Além disso, como a gente pode ver na foto, à nossa direita inferior, acontece também o edema, o calor, o rubor, além de sintomas constitucionais.
tá? Febre, que é do estado geral, inapetência, irritabilidade, tá? Os exames laboratoriais. Então, para chegar à decisão de tratar artrite séptica, a gente não precisa de um convencimento muito grande, não, tá? Normalmente, a clínica, junto de hemograma, PCR, VHS, é o suficiente para fechar o diagnóstico. Por que isso? Porque a doença é tão grave que a gente é muito melhor para a criança ser submetida a uma artrotomia branca, ou seja, uma artrotomia, a gente abrir a articulação da criança e a articulação não ser purulenta, é uma vantagem enorme, uma vez que a evolução da doença é brutal, né? Às vezes a gente se depara com uma artrite séptica que está no início, então ela já iria precisar da artrotomia, então a artrotomia está feita, o tratamento é só com antibiótico, tá? Então, um hemograma que tem uma leucocitose, tá? Um desvio, um aumento principalmente dos neutrófilos, o VHS já começando a aumentar, a gente vê que ele aumenta um pouquinho mais tardio, tá? Mas está começando a aumentar já, e o PCR já aumentando, e às vezes com uma velocidade de aumento bem rápida. A gente não precisa de mais coisas do que isso para poder abordar o paciente, tá? Os exames complementares, tá? Eles não são definitivos, não, tá? Então, a radiografia, o ultrassom, a cintilografia, a ressonância magnética, são em casos de dúvida diagnóstica, tá? Se a dúvida diagnóstica for muito alta, pensando-se na artrite séptica, vai ser artrotomia, sim. Então, o tratamento é drenagem adequada. Drenagem adequada é a artrotomia, não é a punção. Não dá para colocar uma agulha na articulação do paciente, retirar o que você conseguiu tirar de pus, de líquido, e considerar o paciente tratado. Tá? A articulação é um impedimento para o antibiótico fazer efeito. Tá? Então, a articulação tem que ser aberta, tá? Aberta e lavada. Tá? O uso de antibióticos também é muito importante. Inicialmente, a gente usa o antibiótico empírico e, assim que possível, guiado por cultura. A gente sempre colhe material para cultura. Lembrando que colher pus não é uma coisa que tem uma chance altíssima de dar um bom resultado. Então, a gente costuma colher fragmentos ósseos e fragmentos da cápsula articular. Tá? Eu queria falar um pouquinho agora de vocês. Essas foram as lesões que eu considero mais importantes no atendimento do paciente grave, tá? No nosso meio. E agora eu queria falar um pouquinho para você sobre os maus tratos, que é uma entidade que, infelizmente, a gente se depara com bastante frequência. Tá? Então, está aí uma das definições, tá? De maus tratos. Tá? Os maus tratos podem ser de alguns tipos, pode ser de negligência, que é o mais comum. O que é negligência? Aquela criança que é deixada ao seu autocuidado. Né? Eu me lembro muito bem de uma criança um caso que me chamou muita atenção, uma criança do interior, desses interiorzão mesmo, que aos 10 anos de idade foi atendido no João 23 com uma fratura supracondiliana do húmero. Tá? Uma das fraturas mais comuns que a gente tem nessa idade. Tá? A fratura foi muito bem tratada, foi feito o tratamento normalmente desse tipo de fratura é colocar o osso no lugar sem nem precisar de cortar a pele do paciente, tá? E a gente usa fios de aço para poder deixar o osso no lugar, tá? Esse paciente me apareceu 3 anos após o tratamento. Ele apareceu comigo com 13 anos de idade, ainda com os fios de aço no cotovelo, sabe? Era uma criança que tinha uma hipotrofia do membro muito intensa, era uma criança que tinha ele mantinha ele era cuidadoso, isso era interessante. As crianças que são negligenciadas, elas têm um autocuidado muito bom, elas são crianças mais responsáveis, elas são crianças que se viram. Então, isso é uma coisa importante para a gente notar quando a gente está fazendo a entrevista com essa suspeita na cabeça. Tá? Então, essa criança que eu estou contando para você era uma criança que cuidava da casa toda, com um braço.
porque ele não conseguia fazer a extensão do cotovelo que foi operado. Ele chegou para a gente com o cotovelo com um flexo de mais de 90 graus, entende? Uma coisa assim dramática. A gente, no momento dele, que ele chegou, a gente já acionou o conselho tutelar, né, e pelo assistente social, mas, infelizmente, o nosso sistema de proteção à criança eu considero ainda muito ruim. Essa criança novamente sumiu e eu não faço ideia do que foi feito dela desde então. Então, a negligência é bastante frequência. O trauma físico, né, a agressão física, é a mais preocupante no nosso meio, por quê? É que causa morte, é o que a gente vai ver. Tá? A violência sexual também é bastante comum, né? E a emocional, eu acho que é muito maior do que esse 7% que a gente está vendo aí, porque ela muitas vezes, o problema da criança é tão complicado, a casa, a família, é tão difícil que a parte emocional fica em segundo plano. Tá? Então, é difícil estimar a epidemiologia desses casos por causa da subnotificação. Você pensa bem, se os Estados Unidos têm problema em subnotificação dessa entidade, imagina a gente. Imagina a gente como é que deve ser subnotificado, tá? As crianças que mais sofrem risco são as crianças abaixo de 4 anos, que é a criança que só fica dentro de casa, a criança que não tem crítica, a criança que não consegue contar para alguém de fora, a criança que não consegue se proteger, né? Aproximadamente uma em cada 1.000 crianças abusadas acaba morrendo, tá? E os maus tratos são a segunda causa de morte súbita em crianças novinhas, tá? A criança, de repente, morreu, por que foi? Às vezes foi um shake baby, tá? Lesões acidentais são mais comuns em crianças depois de um ano. Criança antes de 1 ano não tem lesão acidental por ela mesma, né? A cuidadora foi, no mínimo, negligente, né? Me lembro muito bem de um caso que a gente teve em época de São João, o brilho da mãe resolveu pular a fogueira de São João com a criança de colo no colo. Ela caiu, né, queimou a criança, se queimou e quebrou o fêmur da criança, né? Então, no mínimo, eu considero isso negligência, né? Então, na ortopedia, a gente acaba vendo pelo menos 30% dessas crianças que são abusadas, tá? E se não for reconhecido, infelizmente, essa família, ele costuma ter um histórico de reproduzir o mesmo evento. Acontecer uma nova lesão, inclusive com chance de ser uma lesão mais violenta, ser uma lesão mais drástica e acabar matando a criança. Tá? A fratura é a segunda lesão mais visível, mais fácil de ver. Tá? A lesão de pele, até porque a pele é o nosso órgão mais visível, né? É a primeira. Tá? E como é que a gente vai fazer o diagnóstico dessa lesão? A gente tem que fazer um trabalho de detetive mesmo. Tá? Então, a anamnese, ela tem algumas coisas que são estranhas. A história é estranha, a história não bate. Como é que a criança quebrou daquele jeito se você está me contando que foi de outro? E a gente sabe que acaba de tanto ver, de tanto estudar, a gente sabe o que aquele trauma acaba lesando, o que aquele trauma consegue fazer com a criança. Então, muitas vezes, é uma coisa que não bate. Uma criança que está com a parte mais proximal do úmero machucada, mas a mão não tem um arranhado. Então, como é que a criança cai e não se protege? A criança ou foi jogada ou foi agredida diretamente, né? Então, a tendência à recorrência, isso que é uma coisa que a gente tem muito a evoluir quanto ao sistema de saúde, que é proporcionar que o nosso sistema de saúde tenha um prontuário único, né? Aqui, os abusadores têm a facilidade de um dia ir na UPA, aí no dia seguinte vai no Odilon, aí no dia seguinte vai no Risoleta Neves, aí no dia seguinte vai no João, e a gente não toma conhecimento, a não ser que tenha a sorte de ter um colega que teve a sorte de ver esse mesmo cliente, esse mesmo paciente em outra oportunidade, né? Então, ter um prontuário que a gente consiga
facilmente saber por onde essa criança tem andado seria uma coisa muito importante para a gente tentar diminuir o número de crianças abusadas, né? Então, e principalmente o ortopedista, o papel dele é tentar explicar. É a gente que vai apertar a mãe. Só, esse negócio aí que você está contando tá errado, esse negócio aí, esse menino não machucou desse jeito, não. É desse jeito que a gente fala com elas mesmo. Só, explica melhor essa história aí que tem um trem errado aí, o que está acontecendo? Tá? E além disso, é muito importante fazer papel de detetive mesmo, ir atrás, olhar a criança, investigar, ver se tem hematoma, ver se tem arranhão, ver se tem queimadura, ver se tem lesões com dias diferentes de ocorrência, com tempo diferente de melhora, né? Então, 1/3 das crianças que sofrem abuso infantil necessitam de atendimento ortopédico, né? A incidência de fraturas, nesses casos, não é altíssimo, não, de 11% a 55%, né? E são mais comuns em pacientes mais jovens que não conseguem se proteger, né? Os locais mais comuns, aí depende muito da idade do paciente, depende muito do tipo de agressão, tá? Mas os ossos longos dão pistas, fraturas de costelas, a gente tem que investigar, porque criança não quebra costela com tanta facilidade, e é muito comum a criança pequenininha, né, ser esmagada. Naquele momento de choro, a mãe, às vezes com a cabeça ruim. Então, as costelas são um local que a gente tem sempre que investigar, tá? Quando vocês pedirem, não peçam só uma radiografia em PA do tórax. Peçam oblíquos. Costela é uma coisa difícil de ver, não é fácil, não. Peçam oblíquos, tá? Crianças pequenas com menos de 1 ano, quebrou o fêmur menos de 1 ano, tá estranho. Eu tive também a infelicidade de poder tratar uma criança que a gente vai ver também isso, tem algumas coisas que a família conta pra gente a respeito do quadro socioeconômico dela, que tem que chamar nossa atenção, né? Uma adolescente que foi expulsa de casa, que não foi acolhida pelo namorado, marido, noivo que for, tá com a criança ali, e a adolescente não sabe o que faz com a criança. Uma família que tem vários filhos, vários dependentes, e já vive com muita dificuldade. É uma família que o pai perdeu o emprego, uma família que tem histórico de uso de droga, de álcool. Nesse caso que eu vou contar, era uma família que tinha uma história esquisita. Eles eram haitianos, eles eram refugiados. Tinham dificuldade, mesmo morando há anos aqui no Brasil, tinham muita dificuldade com a língua, ou seja, pessoas que têm dificuldade de interagir com as outras pessoas, tá? Essa criança veio para mim já com quadro de PC, depois de ter hemorragia por causa de shaking baby. Depois disso, o Conselho Tutelar ainda conseguiu a proeza de deixar essa criança voltar para casa, aí veio para mim com uma fratura de fêmur, né? Aí, felizmente, enquanto eu estava tratando dessa criança, o abrigo cuidou dela de uma maneira espetacular. Muito melhor cuidado do que muita criança que a gente vê no consultório, tá? Então, dá uma pista muito importante, esses estágios diferentes de consolidação, tá? Então, coloquei para vocês duas radiografias, tá? O paciente é trazido no pronto-socorro com uma fratura de fêmur. Fratura de fêmur é um negócio difícil de ficar em casa. O paciente não para de chorar, ele demora pra caramba para melhorar. O edema que acontece na coxa é muito maior do que em outros lugares. Então, a família ficar com uma fratura de fêmur em casa é difícil. É difícil, mas fratura de braço não é não. Então, olha lá como é que tá. A fratura do braço já tá colada. Nem foi no hospital. Quebrou o menino em casa e colou em casa mesmo, tá? E aí trouxe pra gente ver só a fratura do fêmur, tá? Então, tem outro tipo de fratura, que é uma fratura mais rara, mas é uma fratura que quando ela acontece, a gente tem que ficar de orelha em pé, tá? A gente chama em ortopedia essa fratura de fratura do canto, tá? Por que do canto? Olhando uma radiografia de uma articulação, de um osso metafisário em AP, a gente vê a placa de crescimento e nas pontas dele a gente pode ver essa alteração, tá?
Essa alteração acontece porque a placa de crescimento é uma área de fragilidade. Então, a energia que é despendida pelo agressor ao puxar a criança, ao tentar, às vezes, até arremessar a criança, tá? Ela faz com que o osso sofra um momento, e esse momento atinge o periósteo e a placa de crescimento. Então, a gente vê, muitas vezes, nem a fratura. A gente vê 2, 3 semanas, uma semana depois, 2 semanas depois, aparecer a reação do osso, tá? O osso já colando, tá? É uma fratura que não afeta o membro como um todo, ou seja, não fica aquela perna, aquele braço molenga que parece feito de borracha, mas acontece um inchaço, acontece dor, você vê que as extremidades, onde é que aconteceu isso na metáfise, né? Está inchado, às vezes com calor local. Nesse momento a gente tem que ver se não é uma osteomielite, se não é uma artrite séptica também, né? E ela é muito específica, tá? Ela é muito específica. Algumas pessoas chegam a dizer que é patognomônica de abuso, tá? Então o que a gente vê? Na epífise, a placa de crescimento é a parte mais delgada e tem uma fraturinha ali, tá? Então, é nesses cantinhos aí que a gente está mostrando nas setas, tá certo? A gente vê uma alteração do osso nessa posição, tá bom? Se vê isso, pode desconfiar, é uma coisa bastante suspeita. Então, a tomada de decisão para quê? Para chamar o conselho tutelar, às vezes não é a gente que faz isso, graças a Deus, né? Mas para ajudar um juiz a decidir se a criança permanece na casa, no lar, onde é que ela sofreu agressão ou não, né? A gente deve lembrar de algumas coisas. Fraturas metafisárias, as fraturas do canto, tá? Fraturas da extremidade inferior, perna, tornozelo, fêmur, e as crianças nem andam ainda, tá? Fraturas dos dois lados, ou seja, a pessoa está perdendo a mão, ela está ficando mais agressiva, tá? E fraturas em lugares especiais, tá? Fraturas nas costelas, que muitas vezes envolve compressão do tórax, nas vértebras, fraturas no sacro, fraturas no fêmur proximal. Eu me lembro bem também de outro caso, de uma menina que foi agredida, uma menininha que foi agredida. Outra coisa também que a gente tem que sempre lembrar, que era a história dessa menininha? Era uma mãe que se viu sozinha com a filha, porque o marido foi preso por causa de tráfico, arrumou outro namorado e o namorado agrediu a menina. Tá? Agrediu a menina e fez uma fratura do colo do fêmur, uma fratura raríssima em criança, uma fratura de alta energia. Pelo que a gente conseguiu entender, parece que foi por chutes que ele conseguiu quebrar esse osso da menina. Tá? Fraturas numa placa de crescimento em crianças de pouca idade, tá? E fraturas em vários estágios de consolidação, de cura. Isso demonstra que a criança está sendo agredida de maneira recorrente. Tá? Mas também temos que lembrar também dos diagnósticos diferenciais. Tá? Então, uma fratura, pode ser que o menino tenha uma história de fraturas muito frequentes, mas o menino é danado, o menino não para quieto, o menino é louco. Então, pode ser um trauma acidental realmente, tá? Pode ser escorbuto, uma coisa que a gente só ouve falar nos livros. A sífilis também causa uma alteração no osso que leva a fragilidade e fraturas patológicas. A osteogênese imperfecta, tem vários casos que recorrentemente vão no João 23. A gente tem algumas famílias que a gente trata e que vão com frequência no João 23, né? A osteomielite leva a uma fragilidade, uma fratura patológica também, tá? E vários outros que a gente tem sempre que lembrar, tá certo? E aí a gente sempre conta com a ajuda da pediatria para nos ajudar nesses diagnósticos de doenças sistêmicas, obviamente, né? Os aspectos legais. Só lembrando que a gente é obrigado a notificar essa suspeita, né? E é exigido por lei isso, né? O Estatuto da Criança está aí para a gente relembrar, tá? E a gente está longe ainda de estabelecer uma rede mais bacana de proteção a essas crianças para evitar esse tipo de lesão, tá? Agora, eu queria falar um pouquinho para vocês, rapidamente, tá? Só sobre as fraturas mais comuns que a gente vê
nossa clínica. Não são fraturas que costumam ameaçar a vida do paciente, levar a ser um paciente problemático na urgência e emergência, mas só para pincelar, tá? A incidência de fraturas ao longo de toda a infância está mais ou menos em torno de 42% das pessoas ao longo da infância vão ter algum tipo de fratura, e em meninas, 27%. A partir daí, a gente já vê em pediatria e em ortopedia pediátrica, isso é muito comum, que os meninos parece que eles são doidos mesmo, eles se jogam, fazem maluquice, sobem em lugar que não tem que subir, e as meninas são mais quietinhas mesmo, uma característica biológica que reflete diretamente na incidência de fraturas, tá? Mais ou menos de 2 a 1,7% das crianças sofrem pelo menos uma fratura a cada ano, tá? As fraturas mais comuns são a primeira, de longe, é a fratura do rádio. Mais comum ainda é a fratura do rádio distal, a porção do punho do rádio, tá? A segunda fratura mais comum são as fraturas de mão, as fraturas de falange e metacarpos, tá? A terceira fratura mais comum é a clavícula, tá? A quarta é o húmero, e nesse ponto a gente sempre se lembra das fraturas supracondilianas do húmero, que são fraturas que são complicadas, ortopedicamente dão muita sequela e são muito comuns, tá? E em quinto, a perna, né? Tíbia e fíbula. E depois disso, tornozelo, fêmur e aí por diante, tá certo? As lesões fisárias, o que é a lesão fisária? É a fratura que envolve a placa de crescimento, tá? A incidência delas é de mais ou menos 14% a 30%, tá? Mas elas são um caso à parte na ortopedia pediátrica, tá? Ao mesmo tempo que a criança ajuda o ortopedista a tratar dela, ela, por causa da placa de crescimento, as fraturas que poupam a placa de crescimento, elas aceitam deformidades, lógico, dependendo da idade do paciente, deformidades muito grandes, residuais muito grandes. E esse osso, através da placa de crescimento, promove a remodelação óssea. O que isso significa? Uma criança quebra o fêmur, fica uma fratura horrorosa, a gente coloca um gesso nela, a fratura fica muito feia, mas com alguns meses a fratura é imperceptível. Então, esse é o grande tchan da ortopedia pediátrica. É a parte boa, mas também é a parte ruim. Quando acontece uma lesão definitiva de alguma articulação, de alguma placa de crescimento, mesmo que for parcialmente, os desdobramentos delas podem ser desastrosos, tá? As fraturas expostas em crianças, tem estudos que mostram que elas estão diminuindo ao longo do tempo. Os estudos mostram que a incidência de fraturas expostas na pediátrica é de mais ou menos 0,7% a 1%. Mas no nosso meio, no João 23, é bem mais do que isso. Chega a ser próximo a 9%. É bem mais frequente, tá? Então, vou mostrar agora para vocês uma fratura do rádio distal, tá? Essa é a fratura que acontece só da placa de crescimento. O osso não desviou 1 milímetro, tá? Mas aconteceu a lesão da placa. Então, a gente brinca que até na ortopedia pediátrica, a clínica é soberana, tá? Então, se a criança tem uma radiografia normal, mas tem uma dor muito localizada na topografia da placa de crescimento, a gente deve tratar essa fratura como uma fratura da placa de crescimento, mesmo com uma radiografia absolutamente normal, tá? Então, trata normal. A parte legal é que essa fratura que é sem desvio, que é praticamente imperceptível, ela tem uma melhora, uma recuperação muito mais rápida. Dependendo da articulação, coisa de 3 semanas, tá? Da fratura sem desvio, 100% dentro da fise, a gente passa para fraturas que passam pela fise e acometem a metáfise. A gente vê do lado esquerdo o desvio mais comum, que é quando o punho, isso que a gente está vendo mais à esquerda da radiografia, é o carpo, né? É a mãozinha. O polegar tá... A base do polegar é essa coisa aqui. Então, sempre quando a gente vê uma radiografia, a gente não sabe para que lado que é, a gente tem que procurar o polegar, tá? Então, esse que é o desvio dorsal, que é mais comum.
e o da direita, o desvio volar. Tá? Essa é a técnica de redução ideal. Tá? Criança sedada, tá? A gente deixa a criança liberar as partes moles com bastante suavidade. Essa coisinha que a gente está vendo aqui em cima, puxando os dedos da criança, chama malha chinesa. Tá? É uma malha que a gente coloca alguma coisa dentro dela e quando a gente tenta puxar, a malha abraça o dedo, o membro, o que for, e não deixa essa coisa soltar. Tá? Isso é muito usado nos Estados Unidos e, infelizmente, a gente não tem isso aqui. A gente, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de presenciar, mas a gente acaba reduzindo as fraturas desviadas das crianças que têm possibilidade de tratamento conservador na urgência mesmo e pelo medo de transformar essa fratura fechada numa fratura exposta através de uma anestesia, por exemplo. A gente poderia fazer a anestesia do hematoma fraturário, tá? Mas a gente morre de medo de infecção, tá? Então, às vezes a gente pede ajuda também da pediatria para poder fazer uma sedaçãozinha, né? Dar um pouquinho mais de conforto, tanto para a criança quanto para o ortopedista, para fazer um trabalho melhor. A gente também gosta, tá? O que acontece muitas vezes é que a gente fica com dó da criança. Então, acontece isso, a criança chega desse jeito, do lado esquerdo, a gente vê uma fratura da placa de crescimento, tá? O sujeito muito provavelmente ficou com um pouco de dó da criança, né? Não fez a manobra com toda a vontade que ela deveria fazer, né? E teve uma redução parcial, uma redução incompleta, tá? Dependendo da idade, dependendo do grau de desvio, ainda é aceitável, tá? A radiografia, a última radiografia da direita mostra só onde os pontos de pressão devem ser feitos para que o gesso proporcione uma estabilidade maior a essa fratura e ela não perca, como a gente consegue ver nessa imagem do meio. Ok? Próxima imagem também uma fratura de rádio, só que essa aí passa abaixo da placa de crescimento. O braço, alguns livros descrevem o braço em colher ou em garfo. Tá? A gente gosta de descrever essa deformidade como deformidade em baioneta. Tá? A gente tem essa deformidade em baioneta e esse desenho é muito interessante para mostrar que o paciente tem um periósteo íntegro na parte posterior. Esse periósteo pode nos ajudar a tratar o paciente e um periósteo rompido na frente do paciente. Tá? Então, o paciente está desse jeito aqui e a gente tem que melhorar essa redução aqui. Então, agora eu coloco para vocês aí uma imagem que vocês, só de olhar, o pediatra costuma já sentir dor, né? Então, mostra a redução, a gente consegue fazer com que o osso encoste na borda uma parte, a parte distal da fratura, faça o contato com a parte proximal da fratura e a fratura encaixe de novo. Essa fratura, se a gente tenta puxar, ela nunca chega no lugar. Tem que fazer essa manobra, tá? Só para curiosidade de vocês aí. Depois da manobra, gesso, tá? Essa criança tem uma fratura do húmero. Essa criancinha aí, é uma criancinha que eu estou acompanhando, nasceu esses dias agora, teve um tocotraumatismo, tá? Quebrou o húmero. E aí, eu deixei até como curiosidade, a enfermagem, né, tentou para ajudar a criança, diminuir a dor dela, tentou fazer uma imobilização. Eles já tinham me visto fazer essa imobilização que eu vou mostrar na imagem sequencial. Aí eles tentaram fazer a imobilização. Mas observe como é que a mão da criança e o braço ficou marcados, porque é uma criança que tem vernix ainda, uma criança acabou de nascer. E não tiveram o cuidado de acolchoar a imobilização. Tá? Então, a gente retirou a imobilização, fez uma limpeza e, na sequência, imobilizou desse jeito. Tá? Vocês estão vendo por cima o crepom. Mas observem que aqui, ó, perto da axila oposta, tem aqui o algodão. Então, tem que ser feito um acolchoamento importante, um acolchoamento bom para essa criança. Não precisa que seja fechado, tá? Precisa de deixar a criança
uma coisa pesada que vai incomodar mais a mãe a ter os cuidados com ela, só essa imobilização com um algodão ortopédico e crepom já é o suficiente, tá? Então, em crianças desse tamanho, crianças recém-nascidas, esse tipo de fratura costuma colar em 2 semanas. É muito rápido, tá? Quanto mais tempo a gente vai vivendo, quanto mais a gente vai envelhecendo, né? Mais demora para poder sarar e menos deformidades são aceitáveis, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens de fratura do fêmur, tá? Essa é uma fratura do fêmur diafisária, tá? Que tem uma particularidade. A gente consegue ver que onde tem a fratura, onde é que o osso está estranho, né? Nessa parte aqui de cima, ó, ela é uma fratura complexa. Ela é uma fratura que não tem só 2 pedacinhos, o pedaço de baixo e o pedaço de cima. Ela tem um monte de caquinhos nela, né? Então, isso muitas vezes limita nossas oportunidades de tratamento, tá? O tratamento da fratura de fêmur em criança muda muito de acordo com a idade da criança, podendo ser tratado com suspensório de Pavlik, o mesmo dispositivo que a gente usa para displasia e desenvolvimento do quadril, tá? Até precisar de haste intramedular muito parecido com um adulto, tá? Nesse caso, a criança foi tratada com um fixador interno, que a gente chama de placa submuscular, tá? Essa aí é uma imagem de tração, eu até tirei foto, mas eu não consegui colocar a imagem da nossa tração, o jeito que a gente faz a tração mesmo, tá? Diferente dessa imagem que a gente está vendo, essa imagem que a gente está vendo é uma imagem que eu só vi isso aqui no Brasil, só no Baleia, e mesmo assim aposentado. Isso é o quadreto balcânico, tá? É uma cama que tem, parece um beliche, tem vários suportes que te proporcionam a fazer tração de vários jeitos diferentes, tá? Então, o que foi feito aí? Foi passado um pino de aço intramedular no fêmur distal da criança. Na criança, a gente prefere fazer a tração transesquelética para o fêmur no fêmur distal, porque a criança tem os ligamentos muito mais frágeis no joelho. Isso pode levar a um comprometimento do joelho e uma rigidez do joelho que é desnecessária. Podendo evitar, a gente evita, tá? Então, a gente tem preferência de fazer no fêmur distal. Eu tenho preferência de fazer a tração por 3 semanas, tá? O peso que a gente coloca na tração vai depender muito da constituição do paciente e da idade do paciente também. A ideia da tração, que é feita antes do gesso, é alinhar o membro, melhorar e corrigir o encurtamento do membro e proporcionar a formação do calo mole. Então, o calo mole, quando a gente tira a tração e coloca o gesso no paciente, ele não perde. Então, por isso que a gente tem que esperar esse tempo todo. É muito ruim para o paciente, para a família, mas o resultado é espetacular. Tá? E agora eu vou abrir para vocês, para alguma dúvida, alguma coisa que não foi bem explicado. Tá? Estou aí à disposição. Só um segundo que caiu meu... Opa, deixa eu ouvir, André. Deixa eu te falar. Agora tá meio torto aqui. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu queria te agradecer muito pela aula. Eu fiquei impressionado, assim, ficou muito além do que eu esperaria. Eu achei sensacional você ter abordado a questão da violência, que vai ser o tema, assim, nós vamos falar sobre uma outra perspectiva na semana que vem, porque eu não sei se a Bárbara chegou a comentar, nós vamos ter uma inversão de temas, por uma necessidade minha. Eu pedi a Rosa e a gente vai fazer uma inversão, então a última aula vai ser queimadura, mas eu achei, assim, de uma sensibilidade, de um senso de envolvimento, de lealdade com a clínica, né? Você ter falado disso, porque o ortopedista às vezes esquece que na traumatologia tem esse aspecto terrível, indizível do trauma pediátrico, que é a violência. Igual você falou, só para acrescentar uma coisa, é que a gente que suspeita, né? Igual você falou, porque as coisas não vão ser ditas, muito pelo contrário, elas vão ser ocultadas.
Então, é olhar além do que está sendo dito. E a ortopedia, como tem uma coisa muito objetiva, né? Muito visível, só não é mais visível do que a pele, mas que está ali na cara, a gente tem que pensar mesmo, né? Então, só abrindo aí uma porta para a semana que vem. Bacana. E, E tem uma coisa interessante, que a gente às vezes tem a possibilidade de ajudar, é porque a gente acaba, o osso dá muita pista pra gente, o porquê que ele quebrou, o que que fez aquele osso quebrar, entende? A gente tem uma noção muito boa disso. Então, as histórias não batem. Esse que é uma coisa que chama muita atenção do ortopedista. e a outra coisa é o seguinte, é a gente começar, assim, aproveitar essa aula para lançar, assim, ao vivo, uma coisa que eu quero começar a movimentar. O CGP tem um ambulatório da Gabi, que é da endócrino, e que estuda muito, tem se dedicado muito a essa questão do metabolismo ósseo, e aí, nessa coisa das fraturas de repetição, acaba aparecendo, algo, né? A gente é obrigado, Verdade. endócrino, a gente é obrigado A a minha opinião, pensar né? na, na osteoporose, nas doenças osteometabólicas. Então, assim, já fica já estou lançando essa ideia aí para depois a gente começar a nos lançar dentro do ambulatório da Gabi, né, e Ótimo, começar a conversar mais com ela sobre isso, né? claro. É isso aí. Excelente, queria te agradecer também, viu, Roberto? Foi Muito ótima obrigado. aula, cheia de imagens, né? A gente foi encantadora, assim, para Foi os pediatras, muito ilustrativa mesmo. uma aula tão Muito comprida obrigada. assim, tem que colocar umas imagenzinhas, senão fica Não, foi chato muito demais, né? Tá doido. interessante, foi super interessante. Eu até fiquei preocupada, porque eu caí uma hora, eu tive que sair do computador e vim para o celular, mas não aconteceu nada, né? Pelo visto, Ah, assim. Não, tudo que bem. ótimo. Que bom. Eu até queria aproveitar para fazer uma pergunta, Claro. que é uma coisa que a gente tem discutido, assim, que na hora que você falou dos traumas, mais em meninos do que em meninas, né? Que os meninos são mais levados, que as meninas são mais É, quietinhas. Eu queria saber, assim, o que que você acha também da parte social, né? Dos ensinamentos que a gente acaba ensinando que a menina tem que ser quieta e que o menino tem mais oportunidades de brincadeiras, de serem levados, assim, desde o comecinho. Você olha, acha que faz sentido a gente pensar nisso quando, também? quando eu era criança, eu tinha umas amigas que eram da pá virada, elas eram Aham, piores do que a gente às vezes, né? aham. Eu acho que a parte cultural desse ponto é importante, sim, mas eu acho que é muito difícil da gente dizer que a parte social é mais importante, é mais determinante do que até a parte biológica mesmo, porque quantas vezes você já ouviu, nossa, doutor, eu tinha uma menina antes, mas agora que eu tive esse menino aqui, eu não tô aguentando, não. Ele chora o tempo todo, ele quer mamar o tempo todo, ele não dorme. Então, é difícil dizer, né, que eu tenho um Não, sim, bebezinho. eu também acho que é difícil a gente saber quanto, né? Mas talvez só para chamar um pouco de atenção de que não é não só o biológico, né? Que a gente vai ter Sim. outros fatores envolvidos. Uma coisa que eu não falei, mas que me preocupa muito, muito, é que a nossa sociedade tem tendido a estimular as meninas a serem adolescentes cada vez mais cedo, né? Sim. E não sei se você na sua época viveu isso. Na minha época, eu me lembro muito bem disso. As meninas começavam a entrar na puberdade, elas paravam de fazer esporte. Não faziam esporte mais. Né? Porque, nossa, eu vou suar, eu vou ficar fedendo, eu vou ter que usar uma roupa feia. E o problema é o seguinte, até os 16 anos, é a última oportunidade da mulher ganhar massa óssea. Entende? Depois, Já daí para pensando frente, numa é perdendo. osteoporose no futuro, né? Exatamente. Exatamente. Então, a parte legal é o seguinte, quando começa a chegar nos 18, volta para academia para ficar sarado, né? Pelo menos isso, né? Mas nessa faixa etária, tem estudos mostrando que a chance de ter um aumento da quantidade de pessoas que sofrem com osteoporose no futuro é importante. Mas acho que tem tudo a ver mesmo com o que eu perguntei, isso que você falou também, né? Na adolescência, essa questão de uma cobrança em relação às meninas, elas terem que se comportar, a aparência. Olha como que é grave isso, elas param de fazer esportes, né?
e o que pode prejudicá-las no futuro. Então, até para a gente também já começar a mudar um pouco esse olhar, assim, Claro que eu concordo que tem também um componente biológico, mas para a gente não ficar só nesse determinismo de que biologicamente é assim, né? Então, só para ampliar um pouquinho a discussão nesse sentido. Muito obrigada, foi super bacana, foi muito interessante. Acho que vai acrescentar demais para a pediatria. Que bom, que bom. É um prazer ter podido contribuir aí. Obrigada. Mais alguém? Alguém mais quer fazer perguntas? Comentar? Às vezes, se a pessoa estiver tímida, né, pode mandar no bate-papo, que eu leio aqui para o Roberto. Ah, boa. Eu não sei mexer muito bem, não. Se vocês puderem me ajudar aí, eu agradeço. Então, André, vou te agradecer de novo pela oportunidade, tá? Enquanto a gente vai falando aí, se tiver alguma dúvida, estou à disposição, tá? Muito obrigado de novo pela oportunidade. No nosso dia a dia, estou aí à disposição dos residentes, dos colegas, para poderem discutir o caso. Ah, por que está fazendo isso? Por que fez isso na criança? Às vezes tem muita coisa que é difícil de entender mesmo, tá? Tem muita coisa que o ortopedista adulto não vai entender que a gente faz, tá? Mas no dia a dia estamos aí disponível, tá? Precisando, o pessoal... O pediatra vai entender, né, Roberto? Tem muita coisa que o ortopedista adulto não vai entender, mas que o pediatra pode tentar entender, né? Com certeza, a gente tenta explicar. Isso aí. É legal? Então tá bom, Bárbara. A gente pode... Você quer encerrar? Vamos encerrar. Tem uma Podemos última lista encerrar. de presença aqui. Podemos encerrar, então? Podemos sim, muito obrigada. André, então semana que vem fica a sua aula, né? Combinado. Semana que vem, então, sua aula, vou ter que vir prestigiar, então, ué. Inclusive, vai ser no mesmo link, viu? Ah, no muito mesmo bom, link já da vou aula de guardar hoje. aqui. Já vou guardar aqui. Vai falar sobre o que mesmo, André? Vou falar sobre violência. Então eu vou emendar nisso aí que você falou. Boa. Boa. Bacana, então, gente. Uma boa noite para vocês, bom descanso, então. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, tchau.